Web Rádio Galo, a rádio da massa atleticana. Hoje o programa Debate Galo, todas as segundas, 21 horas. Mas hoje vai ser um programa especial, vai virar um Eternamente Galo, que a presença mais do que ilustre. Na verdade vai ser uma homenagem ao grande Willy Gonzer e uma homenagem a você, torcedor atleticano, que como eu começo a falar, olha aqui o braço, como é que fica. Todo arrepiado já. É foda. Mas é uma homenagem para você, torcedor atleticano, ter de novo, poder ouvir, trocar uma ideia, mandar uma mensagem pro grande ídolo Willy Gonzer. Seja bem-vindo, Willy Gonzer. É uma honra para nós ter você aqui. Atleticanos, boa noite. Falar de futebol, eu sempre digo isso quando convidado, é sempre um prazer, né? Eu gosto de futebol desde garoto, mas muito garoto mesmo. Quando o meu irmão mostrava-se muito melhor na bola de gude, e eu entrava numa velha caixa de rádio que tinha lá no quintal e transmitia o jogo de gude, aí chamava atenção para mim. Era uma espécie de futebol da época. Então, gostar de futebol é uma coisa que comigo existe há muito tempo, falar de futebol também. Quando é falar numa rádio Atlético, como essa, poderia dizer, melhor ainda. Que bom, Willy. E também a presença do nosso grande amigo Eduardo Madeira, o Willy Cover. É uma honra ter também aqui. Já fizemos um programa aqui, né, Madeirinha? Que sempre quando eu vejo você narrando, na minha ideia, é uma homenagem que você está fazendo ao grande Willy Gonzer. E eu agora vou falar com a voz do Eduardo Madeira, senão daqui a pouco o alemão briga comigo. Daqui a pouco eu vou imitar o Willy, claro, como sempre. Mas hoje eu me sinto muito homenageado em ser convidado a fazer parte de uma mesa onde está um grande ídolo, apesar de no meu conceito principal, eu não sou muito fã dessa coisa de ídolo, mas o Willy Gonzer é um ídolo meu e da massa do Atlético. Então, muito obrigado pelo convite em fazer parte dessa mesa premiada, e hoje é um dos dias que eu vou guardar com muito carinho na minha memória dessa carreira que eu brinco de narrar futebol com bom humor e hoje ao lado dele, que é o craque, o nosso ídolo, Willy Gonzer. Só registrar algumas pessoas aqui, para eles não ficarem bravos comigo. Hoje não dá para ler muita mensagem, mas vamos lá. Felipe Dairel, Ana Lúcia, o Dezão, Força R10, o Myron Souza, o Cristiano Almeida, Gustavo Ribeiro, a Nívia, o Renato Iopa, Marcelo Batista, Anderson Vinícius, Nívia Santos, Carlos Eduardo, João Baspo, Cícero Dias, Aninha Moraes, Edson Melo, muita gente está chegando aí. Vocês vão mandando suas mensagens, a gente vai lendo aqui durante o programa. Hoje, com a presença do Willy Gonzer, vai explodir, vai travar tudo, mas vamos que vamos. Ô, Willy, vou começar aqui pedindo o Beto para colocar, para levantar o astral do programa, né? Uma narração sua, para todo mundo já ficar arrepiado, com saudade. O pessoal fala assim, o Atlético ganhou um título de expressão agora, Libertadores. Não, o Atlético ganhou 2 Conmebol, que na época era praticamente uma Libertadores, era um campeonato muito difícil de ser ganhado. O Atlético foi bicampeão. E contra Paraguai e contra a Argentina. E foram campeonatos duríssimos. E na sua voz, aqui no Mineirão, Atlético 2-0, 2 gols do Negrini, né? Gaúcho de São Luís. Gaúcho de São Luís. Vamos colocar essa narração pra gente já começar em alto astral o programa? Coloca aí, Betão. Se apresenta Moacir, bola pra ele, correu no fundo pela ponta esquerda, ameaçou o cruzamento, brecou, limpou pela direita, cruzou, vai aí o calcanhar, tocou, Claudinho, gol! Negrini, 25 na camisa alvinegra, 2 para o Atlético, 0 para o Olímpia, bola no barbante de Goicocheia, Valdir. Bacana demais, hein, Emílio?
Esse Goicoechea pegava. Nossa, pegava muito. Goleiro da seleção argentina, né? Ô, Vili, eu vi aqui pra ter algumas coisas aqui. 59 anos de carreira. Uhum. Começou em 53 como radialista e 55 É. com narrações, né? 11 Copas do Mundo É transmitidas. verdade. Nascido em Curitiba, filho de uma brasileira e de um alemão. É. 8 anos do Jogadas de Classe, um grande programa aqui de Minas, que todo mundo com tem um grande Orlando, carinho com o Orlando Augusto. E a primeira, eu vi a matéria sua hoje no YouTube, que a primeira narração sua foi na marra. Eu achei legal você contar esse negócio. Você falou que o cara deixou você no intervalo sozinho, você tem que se virar. Como é que foi essa É história? que eu comecei em outubro de 53 numa rádio de Curitiba. Mas fazia tudo menos futebol. O futebol, a parte de esporte, era uma equipe especializada. Eu era locutor comercial, como se dizia na época, de caixinha, lendo textos. Não havia tanto spot e jingle, né? Mas hoje já estão desaparecendo. Então a gente lia os textos, melhorava, é melhor, não faz mal. Né? Eu era radioator, fazia novelas de rádio, era animador de auditório, tudo menos futebol. Mas conversava o dia inteiro sobre futebol com os amigos da equipe de esportes. Aí um deles me disse, "Bora, você está por dentro de tudo, tem uma boa voz e gosta, você não quer trabalhar com a gente? Não quer fazer um teste, ver se você se dá bem na parte esportiva?" E marcou uma visita ao estádio Dorival de Brito, a mesma Vila Capanema de hoje. Era um jogo entre Ferroviária e Britânia, que eram dois times que depois, unidos ao Palestra Itália, outro time, deram origem ao Colorado, que mais tarde é o Paraná Clube de hoje. Bem, e então narrava-se a preliminar também, que era do campeonato de aspirantes. Os mesmos clubes da partida de fundo tinham também equipes que jogavam um campeonato de aspirantes. Jogadores que postulavam ser profissionais. E a Rádio lá transmitia regularmente a preliminar também. Aí o narrador narrou o primeiro tempo, eu fui convidado a ir à cabine. Nosso companheiro de equipe, só que nada da equipe de esporte, mas está aqui hoje, vai dar a sua opinião diferente sobre... E saiu da cabine e eu comecei a falar sobre o primeiro tempo que eu tinha visto. Passaram-se uns 12, 13 minutos. Daqui a pouco vai estar de volta aqui o nosso amigo fulano para a transmissão do segundo tempo. E os jogadores voltaram e eu, mas já está aqui, deve estar chegando aí. E o cara não voltou. E a bola rolou para o segundo tempo. E eu sozinho na cabine com o microfone na mão. Aí eu comecei a narrar. Teve que se virar nos 30. Tinha sido uma armação do chefe da equipe que achava que eu dava para isso, né? Conclusão, já assumi a partir dali. Será que deu certo, Vili? Será que deu certo? Será que deu queixas? Ô, Vili, e nesse mundo do futebol aí que hoje tem briga, igual nós estávamos falando antes, torcida com a mesma torcida, uma confusão, você fez alguma verdadeira amizade no futebol? Sim, especialmente no meio nosso, né? No meio da crônica esportiva, há amigos que... um deles é compadre meu, por exemplo, 2 são compadres meus. Um foi meu repórter no Paraná, outro eu peguei em Blumenau, telefonei para ele, você quer vir para a PAN? Eu era o chefe da equipe em São Paulo. Tá brincando. Vem, vai ter uma passagem na Varig para você. Vem conversar com a gente aqui. Não deu bola. Passado 2 dias, você não veio buscar a sua passagem? Mas é verdade. Aí tá até hoje no meio, chama-se Edmar Anuzek. Mais ou menos uma coisa parecida com o que eu vivi, né? Bacana, né? Você fez com ele o que fizeram com você, né? 2 dias. Ô, Vili, e essa torcida do Galo, aquele Mineirão que antigamente era 100 mil pessoas, 120 já colocaram, 150, e hoje os estádios é para 20 mil. Você tem muita saudade desses estádios? E a torcida do Galo, o que representava para você se chegar naquele estádio e narrar para aquela massa, não sei quantos milhões de atleticanos? 120 e poucos mil, 130. Dentro do estádio, mas milhões fora, Eu me lembro de um Maracanã com 184, 1-0 Brasil, gol de Pelé, contra o Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo. E muitos outros, né? Me lembro de Santos e Milan, por exemplo, uma noite de chuva violenta, dezembro de 62.
há muito tempo. Né? E essa torcida do Galo, você sabia que era uma grande responsabilidade, porque é diferente hoje. Naquela época, ouvia-se mesmo no radinho de pilha e tal, era uma responsabilidade muito grande. Você sentia isso? Você sentia que se emocionava um pouco? Você ficava emocionado com isso? Eu sentia a forma pela qual os jogadores reagiam, né? Como eles se sentiam, como se sentiam tocados, como corriam mais depois. Claro que isso se transmite a gente também, né? Que está no meio, a gente que acaba se tornando torcedor também. Eu sei que existe uma corrente, uma tese, que diz que a coisa mais importante do profissional de rádio ou de televisão, inclusive o narrador, é ser um sujeito isento. Se isso é preciso, então eu nunca fui. Nunca fui narrador. Nunca fui isento, tive as minhas preferências, né? Respeitando a verdade o outro lado. Tanto é que tem muitos amigos cruzeirenses até hoje, né? Gente que chegava para mim na época, teu único defeito é esse, você devia transmitir os jogos do meu time. Então, sempre respeitando o outro lado. Isso é suficiente para a gente merecer mais tarde o respeito continuado. Né? A gente até brinca que, quando a gente vai fazer a narração, a gente fala parcialidade. Como é que é? Parcialidade você encontra aqui. Gente, tudo a favor do Galo, pênalti é pro Galo, tudo é pro Galo. Ô, Vili, e você emplacou alguns apelidos aí no futebol, que até no meu time de futebol de botão tem o Tchovchenko. Tem o Tchovchenko, é o camisa 10 do meu time. Naquele tempo havia aquele ucraniano, né? Tchovchenko, né? Aí você emplacou o Tchovchenko. Isso se saía naturalmente? Como é que funcionava isso? Saía assim? Nunca pensei antes. Bomba de Vespasiano? Bom, aí era mais pro Éder, né? Porque era meu amigo pessoal, foi meu padrinho, casamento de Aparecer. Eu me lembro muito, o Éder foi um. Agora vou imitar o alemão. Tomara que ele aprove ao final. O Éder foi um ídolo meu, grande Edu e Vili, e eu não gostava de futebol. Até mais ou menos 12, 13 anos, e meu pai ficava tiririca da vida. E ele tentava, Vili, me levar ao estádio, e eu nunca queria ir. Fui uma vez e comecei a gostar de futebol na fase do Éder Aleixo em 88, 89, melhor dizendo. E eu lembro muito de você narrando os gols do Bomba de Vespasiano, do Éder. É verdade, Bomba de Vespasiano. Ele deu, por exemplo, uma bomba, que eu me lembro bem, contra o Grasshoppers, em Berna, no mesmo estádio onde houve a Batalha de Berna, Brasil-Hungria, na Copa de 54. O Atlético, numa excursão, todo ano viajava, né? Eu acompanhei todas essas discussões, anos 80 especialmente, início dos anos 90, depois parou. E houve uma falta para o Atlético no grande círculo em Berna. Aí o Éder tomou posição e recuou um pouco, aumentou um pouco a distância. E lá eles têm um sistema pelo qual, assim como se faz, por exemplo, do vôlei de praia hoje, em outros esportes, é um locutor animador para o público, através do sistema de alto-falantes. Ele vai dizendo, vai dando informações, olha, quem vai chutar é o fulano, cuidado com ele, chuta bem. Aí essa ele deve erguer na área, né? Não é propriamente narração que eu quero fazer, mas os informes, os pitacos, assim, como diria um parecido amigo eu. Aí o Éder recuou e mandou uma bomba, a bola começou a subir devagarzinho, só parou no ângulo do goleiro, do grande círculo, no meio de campo. Aí uma explosão, né? Aí o locutor comentou para eles lá no público, foi o chute mais forte que a Suíça já viu. Aí eu traduzi, contei a história, né? Contei a história, outro dia... Deixa eu só registrar algumas pessoas, que senão depois eles ficam bravos comigo. Hugo Cordeiro, Myron Souza, Edson Neto, Johnny Elsen, Flaviano Oliveira, Jéssica Maiara, Ana Lúcia. É uma galera muito grande aqui. Vili, existe aquela narração que você fala assim, essa foi especial? Existe isso? Ou não? Mais pela emoção, né? Quando o jogo, tanto do Atlético, com muitas, né? Como da seleção brasileira também. Era muito fã do Ronaldo, né? E quando ele, depois de 2 vezes ter sido dado como acabado de futebol, se recuperou, ganhou outro Mundial e foi artilheiro, aquele gol em que o Rivaldo abriu as pernas, ele entrou por trás e marcou o segundo gol no goleiro da Alemanha, foi uma coisa, né? Mas do Atlético, me lembro de uma vez, nós estávamos em Málaga, na Espanha, o torneio é Costa do Sol, e bateram no Reinaldo a barba, a canela dele ficou lanhada.
no finzinho, quase terminando o jogo, ele entrou com a bola na área, driblou 2 ou 3 e entrou com a bola no gol. 1-0 o Atlético campeão do torneio. Né? Aí o Vingador, mais do que nunca, apareceu, né? Como definição. Fiz algumas... Ô, Madeirinha, quer fazer alguma pergunta? Alguma pergunta pro Grande Vila também? Às vezes você tem formulado uma pergunta que você tem vontade de fazer e nunca fez. É a oportunidade, hein? Não, na verdade, vou formular uma de momento aqui. Vili, como foi o seu sentimento? Aonde você assistiu o jogo do Atlético contra o Olímpia, este último agora, que nos tornamos campeões, e qual foi a tua emoção? Tremendo. Não conseguia falar. Estava em Alcobaça? Minha casa em Alcobaça, né? Onde eu acompanho tudo, absolutamente tudo do Atlético, né? Não perco nenhum jogo. Várias formas diferentes, né? Foi sensacional. Só lamentei não poder estar no estádio nessa hora, né? Você e milhões, o Eduardo, o Beto, eu e uma nação inteira, queríamos muito que você tivesse narrado aquilo, Vili. A gente até chegou a falar isso aqui, né, Madeira? A vida é assim, né? A vida é assim. Eu recebi pedidos pelo telefone de muitos amigos e algumas pessoas que sequer conhecia, só se identificavam como atleticanos. Pedindo que eu, pelo telefone de lá, onde eu estava, na Bahia, transmitisse, narrasse o gol. Aí não poderia fazer isso nunca, né? Não vou estabelecer um confronto, né? Esse é um negócio pouco profissional. Me neguei, mas com pesar até, né? Gostaria até de ter feito, mas sabia que não devia e não fiz. Ô, Vili, o microfone só um pouquinho mais perto. Pois não? Aqui. E o Ronaldinho, Vili, como é que você vê o Ronaldinho hoje no Galo? O que você acha que representa o Ronaldinho? Eu me lembro do Ronaldinho no juvenil do Grêmio, né? Me lembro do Ronaldinho no juvenil do Grêmio. E aquele primeiro jogo da seleção em que ele brilhou, no Paraguai, que é aquele contra a Venezuela, né? Venezuela. 4-0, ele entrou no finalzinho. Coisa muito bonita, né? Ele tem toda uma história. Aquela vez em que ele foi aplaudido de pé com a camisa do Barcelona no campo do Real Madrid, né? Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Né? Mas ele está trazendo as crianças muito de novo, assim, para a torcida do Galo, aquele amor das crianças que, por uma falta de título, tal, vai se perdendo, e ele está resgatando essa criançada, por orgulho de novo. Acho tá bem bacana essa passagem dele por aqui. Sem dúvida. E você acompanhou na Copa do Mundo? Foi um golaço do Calil essa. Essa foi um golaço do Calil. E no Marrocos, você acha que o Galo tem condições de trazer esse título? Não posso te dizer que eu acho que o Galo é favorito para esse jogo, né? Eu vejo jogar o Bayern, né? Não tem um jogador ruim, né? Pelo amor de Deus, que time. É hoje o melhor time do mundo e não o Barcelona, né? Sem dúvida que é o Bayern. Eles são favoritíssimos. O que não significa que o Atlético não possa vencer. Absolutamente. Já outros times brasileiros chegaram lá e ganharam. Por que não o Atlético, que tem boas condições? Mas é sem dúvida o Bayern favorito. Até mesmo o Internacional com o gol do Gabiru, do Barcelona do Ronaldinho, né? Mas dominado o tempo inteiro, né? É diferente. Aquele jogo, né? E fez um golzinho no final e levou a taça, né? Imagina, quem sabe o Leleu não vai ser o nosso Gabiru. Eu acho que vai ser o Pierre, o primeiro gol do profissional da vida do Pierre. Já pensou? Isso é bacana, né? Ele nunca fez um gol na carreira fazendo o título. Pitoniza aí, vamos ver se acerta, né? Ô, Vili, e você tem algum narrador assim, esportivo, de futebol, que você se emocionava em escutar, que você gostava dele? Não tanto pela emoção, mas pela técnica. O meu ídolo na época era na faixa de 15, 16 anos, eu ouvia em Curitiba, antes de entrar para o rádio, pela onda curta de 49 metros, onde eu trabalhei mais tarde, né? 20 e poucos anos depois eu trabalhei lá. Era na época a Rádio Pan-Americana, hoje a Jovem Pan, né? Pedro Luiz Paioiello, o maior locutor que eu já vi, né? Ele te dava uma descrição pela qual quem estava com a bola, o que é que ele podia fazer, quais as chances, quem estava a marcá-lo, qual é a distância, com que parte do corpo ele conduzia a bola, mas absoluto retrato, né? Até tinha um golzinho pequeno, depois tal, não. O forte dele não era a emoção, era a técnica, né? E eu tentava ouvi-lo muito para me inspirar, tal. Mais tarde, quando comecei também, mas na realidade o meu estilo não se parece com nada do que ele fazia. Ele era insuperável, foi o melhor que eu já vi. O Vili Gonza é muita emoção, né, Vili?
Ô, Vili, Sim. que tá falando aqui é o Beto Guerra, um abraço a todos. Primeiro agradecer a Kit, né, por ter conseguido aí trazer o grande Vili Gonzer. Eu quase encontrei com o Vili lá em Alcobaça, mas a gente ainda vai se encontrar lá, viu, Vili? Tá certo. Agora eu quero saber o seguinte, do Vili Cover, do meu amigo Eduardo Madeira. Ô, Eduardo, o que você está sentindo agora aí ao lado do Vili Gonzer? Você que é um grande fã do Vili, tanto que você faz uma homenagem a ele todo jogo do Galo. Tenta descrever para a gente o que você está sentindo nesse momento ao lado desse monstro sagrado do rádio brasileiro. Na verdade, o Vili sabe disso, eu nunca fui, o rádio não é minha primeira atividade e nunca foi. Mas neste domingo eu completei 10 anos de rádio brincando, imitando o Vili Gonzer e nunca acreditei nesse negócio de imitar e homenagear o Vili Gonzer como uma forma de vida, mas acabou que foi um presente que Deus deu na minha vida e o carinho que as pessoas têm comigo, Vili, por eu te imitar, e você sabe o quão respeitosa é a minha imitação, a minha homenagem, e carrego por isso uma grande responsabilidade. Eu sinto uma emoção e uma homenagem de vocês da Web Rádio Galo, de me proporcionar isso e também de me fazer representar a torcida do Atlético. Te abraça, Vili. A torcida do Atlético te ama. Você é um ídolo nosso. Eu estou muito emocionado e muito feliz porque no seu aniversário de 77 anos no domingo, eu completei 10 anos brincando de rádio e transmitindo, diferente de você que é um cara que sempre foi muito sério com a informação, a gente mistura a informação séria com a brincadeira e tentamos fazer no tom certo. Então, estou extremamente emocionado e feliz em me sinto representante da massa ao te abraçar. Meus parabéns pelos 10 anos, hein? Muito obrigado. Não é fácil não, né, Vili? Parabéns pelos 10 anos. Demonstrações de carinho a gente sente a cada instante. Né? O torcedor atleticano é muito emotivo, né? E eu tenho tido diversas... Até hoje, mês de janeiro especialmente, quando em Alcobaça é difícil você encontrar um baiano. Só mineiro. Só tem Belo Horizontino lá em janeiro. Quando eu saio à rua, é uma festa, fotos, autógrafos, tal... autografa a minha camisa, aquela coisa. Então, todo ano isso sucede nos tempos em que metade de Belo Horizonte se transfere para Alcobaça. Metade não, porque seria, a diferença é muito grande, mas uma boa parte, uns 2% de Belo Horizonte vai para lá no verão, e aí eu sinto essa repetição dos gestos de carinho lá também. Vou registrar algumas pessoas aqui, o Marquinho do Blog Galo, Gabriel Carvalho, o convidado que eu falei já chegou aí, tá falando, tweetou aqui, falou que já chegou aí. Se ele chegou, depois vocês chamam ele para participar aqui. O Rafael Christian, a Leide também tá acompanhando. Deixa eu ver aqui mais alguém. O Cícero Dias, Vinícius Machado, Marcinho, Gilmar Gomes, Ana Lúcia, Ramon do Galo Metal, Avante Galo, Kit Vargas, Diogo da Marta, Delson Metal, Diego Soares, Breno Salles. Tá aqui todo mundo falando que cresceu ouvindo, elogiando. Hoje, como o programa não dá para ler todas as mensagens, mas o pessoal está muito, muito, muito emocionado em ter você aqui, viu? Fico satisfeito por isso e tomara que possamos compartilhar no fim do ano um grande resultado. Inesperado seria para mim, mas perfeitamente possível. E naquela final, Vili, quando o gol não saía, né, já era final de jogo, seu coração estava batendo muito forte, estava nervoso, como é que você estava? Minha mulher fica preocupada. Calma aí. Quem sabe você sai dali da frente um pouco. Vem aqui. Estamos assim. Que é isso. Mas realmente é difícil. Né? E nos pênaltis, depois ainda acho que aqueles tempos, quando acaba o jogo, até começar o pênalti, parece que a vida passa, ele não passa, não acaba nunca aquele tempo, vai dando uma agonia. E aquela canhotinha abençoada do Vitor, né? Nossa. Ô, filho, e outra coisa é que, e tem coisa que o narrador, óbvio, que deve ter acontecido com você, que o narrador pensa, mas não pode falar. Por exemplo, foi no mesmo gol das cobranças de 77. Aí o Jô ia bater o pênalti e ele tinha perdido, então não dava pra falar nada. Aí pensavam no Joãozinho Paulista. Pensava em tudo de ruim que aconteceu, mas não podia falar nada que desse sinal e que desse mau agouro. Mas deu tudo certo e nós ganhamos. É verdade, coisa linda. O Atleticano Chita tá aí, Larinha Borges, Renata Moraes Neri, Rodney Rodrigues, Coração de Galo, Admar Aquino, Kleber SR. Tem
tentar pelo menos falar o nome de todos aqui, para todo mundo ficar por DJ lá de Fortaleza, campeão Libertadores, Marconi Galo. Opa, o Marconi, um abraço aí, que agora virou conselheiro do Galo. Leonardo Gonçalves, é uma galera muito grande. Antes da gente... Nós vamos ter ainda um convidado especial aqui que veio para homenagear o Willy Gonze. Vamos ouvir um trechinho aqui da narração do nosso amigo Willy Cover aqui, na 98? Coloca aí, vamos ver o Willy Cover na... Vamos ver se ele tá bom. Quer ver? Deixa eu... Vamos lá. Olha a tentativa de bola desviada, tira a defesa do Nivus 2 do Atlético Ricão na recuperada. Luanzinho levantou. Meu Deus do céu, sobrou para Guilherme, bateu, gol! Gol! Pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. Roberto Drummond, Guilherme, predestinado, Guilherme, 17, Guilherme, 2 para o Atlético, 0 para o Nils. Eu torço contra o vento, Iguinho. Tá aprovado aí, velho? 0% de técnica e 100% de emoção, né? Aquele ali foi um desabafo do torcedor com o microfone, né, Esse foi aquele que o Guilherme fez de peito sentado? Não, esse foi o Guilherme naquele gol Salvador contra o Newell's. Tanto que a bola foi sobrando pro Guilherme, eu esqueci de narrar, deu aquele buraco na narração terrível. Sei. Ela sobrou pro Guilherme, vai fazer, gente, aí todo mundo se desabafou e ficou doido. Esqueceu a técnica e foi na emoção, Vili. Certo. Aquele gol... Pode trazer o nosso outro convidado especial aí que eu te falei, fez questão de vir cá te homenagear também. Tava trabalhando até agora e falou, não, mas eu faço questão, que trabalhei com ele, é um grande amigo e vamos ver se vai ser uma boa surpresa. Ô, Vili, mas de qualquer forma, muito obrigado. Chama de Madeira, senão ele vai brigar comigo. Madeira lá dentro! A Dengue Informa, muito obrigado pela homenagem, tá chegando um grande convidado. Quem sou eu pra... Jorge Cajuru, rapaz. Tudo bem? Meu ídolo. Como é que são as coisas? Certinho? Vocês, tudo bom? Todo mundo aí? Tudo bem? Descobri que eu não enxergo muito bem, não. Fiz questão de vir aqui, pessoalmente. Não. Cajuru, como é que era aquela? Só não ouve quem não tem rádio? Só não ouve a Itatiaia, quem não tem rádio, não tem vizinho ou é surdo. Essa era a coisa do Cajuru. Só que hoje eu não ouço mais porque não tenho Willy Gonzer. Eu sou muito sincero. Um abraço a vocês todos da Web Rádio Galo. Eu estou aqui pessoalmente para dar um abraço neste homem que eu tive a honra de trabalhar junto. Porque às vezes você fala, eu convivi com uma pessoa. Não, eu trabalhei. Eu não trabalhei com o Silvio Santos. Eu fiz programa com ele. Não trabalhei com a Hebe Camargo, fiz programa com ela. Né? A gente fez programa junto. Então, eu trabalhei com o Willy Gonzer, fui repórter do Willy Gonzer. Inclusive, o slogan, o mais completo locutor esportivo do Brasil, foi criado por mim. É verdade. Na época, qual o slogan do... Aí eu falei para o Oswaldo, Oswaldo, não tem locutor mais completo. O Oswaldo aceitou. Não tem locutor mais completo que ele. Primeiro, dicção. Qual outro narrador esportivo do Brasil tem a dicção de Willy Gonzer? É a dicção mais perfeita do rádio brasileiro. Hoje não tem. Os amigos dizem. Não é amigo, não é amigo, não. Tô falando sério. Cajuru não fala mentira. Eu aprendi. Minha mãe me ensinou que quem mente também rouba. Arreda um pouquinho só pra cá, Cajuru. Pra cá. Aí. Então não tem. Dicção é uma coisa que no rádio eu não tenho. Por exemplo, eu vou ser sincero aqui, eu sei que eu vou arrumar inimigo pra caramba, mas não tô nem aí. Eu na minha vida, eu falo o que eu penso e dane-se. O locutor que a Itatiaia tem hoje, por exemplo. O que ele tem? Caixa só. Não quer saber. Que aliás não é dele, é meu. É da Rádio K do Brasil. Quem criou Caixa fui eu. O Gontijo trabalhava comigo, era meu coordenador, e o Gontijo trouxe para cá e deu de presente para ele. Inclusive o meu Caixa era patrocinado pela Caixa Econômica Federal. Eu tinha patrocínio na Rádio K do Brasil, que o Willy Gonzer conheceu a Rádio K do Brasil.
Então, não foi ele que criou caixa, não. Ele fala no ar que foi ele que criou, que foi um dia que ele estava muito inspirado. Primeiro que ele não tem dia nenhum que ele está inspirado. Ele é inspirado em quê? Né? A cultura dele é zero. Aí vem cultura. Aí vem cultura. Vamos lá, então vamos esquecer. Não, eu gosto do Mário. O Mário Caixa é meu amigo, adoro ele. Eu votaria nele como deputado outra vez. Se você não fosse amigo, imagina. Agora vem cultura. Vamos discutir cultura. Locutor esportivo, gente. Locutor esportivo normalmente pensa menos que essa mesa aqui, ó. O Vilibaldo Alves foi locutor titular da Rádio Itatiaia. O Vilibaldo Alves falou no ar. Eu já contei isso pro Vili Gonza. Ele falou no ar, em Anápolis, no estádio Jonas Duarte. Ele foi trabalhar lá, ele trabalhava em Goiás. Ele falou: os degraus do estádio Jonas Duarte estão vazios. Os degraus. Tem condição um negócio desse? Os degraus. Então, a cultura do Vili Gonza, quantos idiomas esse homem fala? A cultura dele, a capacidade dele, esse homem é viajar. Eu fiz Vou aprender do baianês agora. Eu fiz Olimpíada com esse homem. Tive o privilégio de ficar em Barcelona com o Vili e com o Pinguim, entendeu? E o Vili Gonza simplesmente, ele chegava numa cidade, ele ia em teatro. Ele não ia só no estádio, aeroporto e em restaurante para comer, não. Aliás, ir em restaurante com ele era um privilégio, porque ele sabia escolher, né? Sabia beber, né? Um homem inteligente. E desculpa a mulher dele, porque eu sei que ele é casado, porque evidentemente ele sempre teve boas companhias, sempre escolheu boas mulheres. Esse homem fez simplesmente Elis Regina apaixonar por ele, sabia? Não fala disso não, não fala disso não. Namorou Elis Regina, rapaz. A mulher dele não vai ficar com esse ciúme, não, ela vai ficar privilegiada. Ué, você pensou? Elis Regina Pimentinha? Deixa eu falar. Então eu estou aqui pessoalmente por causa disso, porque eu não poderia estar falando por telefone e gravar vídeo, igual alguém gravou, muita gente gravou, assim, né? Vieram pedir pra mim, grava um vídeo pro Vili Gonza. Vou gravar vídeo, caramba. Eu quero ir lá dar um abraço nele pessoalmente, quero reencontrá-lo. Eu estava combinando, inclusive, de Alcobaça com o meu amigo de Lagoa da Prata, que tem uma casa lá em Alcobaça. Ele é de Lagoa da Prata, mas a família dele é de Governador Valadares. Aí eu falei que eu quero ir lá em Alcobaça fazer uma surpresa pessoal, dar um abraço no alemão, dar um abraço no Vili Gonza e dizer para ele o quanto eu tenho por ele gratidão. Para mim, quem não tem gratidão não tem caráter. Pelo que eu aprendi profissionalmente com o Vili Gonza e pelo que eu aprendi com o homem Vili Gonza, com o caráter Vili Gonza, entendeu? Porque ele não prestou para o rádio o serviço só de narrador, né? Ele prestou o serviço de homem. Este cara foi locutor titular da Rádio Jovem Pan de São Paulo, quando a Jovem Pan tinha Osmar Santos. Esse cara foi titular da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, que é uma grande rádio, que é pau a pau com a Itatiaia, mesma estrutura. Então, eu fico chateado, sabe por quê? Porque eu queria que o Vili Gonza só parasse de narrar futebol no dia que ele quisesse, entendeu? Ele parou, ele não quis mais, pronto, acabou. E concordei com ele, eu nem sei da história, mas eu concordei dele não ter aceitado ser comentarista, entendeu? Porque se ele quisesse, seria um show como comentarista. Porque ele é o único narrador para mim que entende de futebol. Porque aqui em Belo Horizonte, os narradores não entendem de futebol. Essa é a verdade. Nenhum entende. Eles não sabem nem o que é impedimento. Eles não sabem. A verdade é essa. O Vili Gonza possuía um puta de um comentarista, que a Itatiaia ganharia tendo um grande comentarista como o Vili Gonza. Agora ele não quis. Ele preferiu deixar a marca que ele deixou para a história imortal do rádio brasileiro como narrador esportivo. Repito, o mais completo que eu vi na minha carreira. Fala fácil esse homem. Ele fala. Exagera um pouquinho na amizade, mas... Fala fácil, né? Ô, Beto, depois você coloca a narração aí sensacional do Fábio de Costas, que eternizou esse momento também. E você fez o grande Abras, que é um cara, um dos repórteres mais respeitados aqui de Minas Gerais. Tem até a sala de imprensa do Galo, chama Roberto Abras, né? Narrar um gol. Só você mesmo conseguir fazer o Abras narrar um gol, hein? E foi um momento assim que o torcedor do atleticano... Não, ele vai... Coloca aí, só escutar essa narração. Não conhece essa narração, não? Expectativa do grande público que veio neste domingo ao Gigante da Pampulha. Marcinho se coloca, vai ser autorizado, correu Marcinho, pé direito. Marcinho! O meu time é
acréscimos, Marcinho converte e bota lá dentro. 3-0 pro Galo. Olha o Galo, olha o gol, gol! Erro de bola da intermediária, o centroavante roubou, invadiu a área e tocou para o canto esquerdo lá dentro. 4-0, goleada do Galo, Roberto! Deu branco na saída de bola do Cruzeiro. Esse lance foi o seguinte, o Impressionante. Marcinho fez o gol e o Vili estava ainda descrevendo e tal. Aí o Cruzeiro saiu a bola e perdeu, perdeu um branco. O Vanderlei pegou e chutou. E o goleiro tá voltando. De costas, andando. Aí tomou um gol, nem viu a bola entrando. Aí Só o Roberto Abra mesmo. ele ficou assustado com o Vili narrando, né? Gol do Marcinho ainda. Do terceiro, já tinha um quarto. Pô, já tinha o quarto, né? Essa época tinha, né? Tá voltando a ter, né? Outra coisa, locutor esportivo. Muitos falam Atlético. O único locutor esportivo que para mim sabe falar Atlético de forma perfeita a indicação é o Vili Gonzer. Era prazeroso você ver ele falar Atlético. Exagerado. Mas é verdade. Você pode reparar isso. Tem locutor, tem repórter que fala Atlético, Flamengo. Na Sport TV, Corinthians, na ESPN Brasil, essa nova geração de comentarista Google, comentarista Google, tá cheio, Vili Gonzer, comentarista Google tá cheio. O cara fala assim, olha, esse jogador aí, ó, em 1902, a avó dele transou com um dono de posto de gasolina. Em 1945, o avô dele fez os... Esse negócio de comentarista de Google. Agora, aí você pergunta o cara assim, e o jogo? O jogo ele não fala do jogo, não. O Vili Gonzer trabalhou com o João Saldanha. Conhece o João Saldanha, conheceu o João Saldanha. O João Saldanha comentava jogo de futebol. Ele nunca falou que em 1902, ele falava do jogo. E rapidinho, definiu o jogo rapidinho. Não tinha esse negócio, não. Hoje, meu amigo, hoje Bob Faria é comentarista. Deixa eu falar, não. Você tá muito nervoso. Tá Você calmo. sabe que eu gosto do Bob, não? Eu falo isso pra brincar, porque ele me liga depois. Ele fala que você me xingou de novo hoje, né? Eu faço, não, só pra sacanagem. Eu adoro o Bob. Eu conheci desde menino, né? Só que é verdade, você lembra disso. O Oswaldo levava o Bob no Mineirão, junto com você, e você lembra que o Bob dormia. Ele não via o jogo, porque ele gostava de som. Ele não via jogo, portanto, entender de futebol ele não entende, não. Seu Isso amigo, é verdade. né? Seu amigo. É meu amigo, eu gosto dele, eu falo pra ele, você tá aprendendo a ser comentarista agora. Não precisa de inimigo quem Mas, tem um Vili, amigo mas assim. você lembra disso, Vili. Você apenas não fala porque você é educado, eu sou doido, eu falo, mas meu corpo briga. Eu ia no estádio junto, o Oswaldo levava, ele odiava jogo, ele dormia na cabine. Ele dormia na cabine, ele nunca viu o jogo, não. Ô, Vili, mas o mais engraçado que o Caju é assim, o fulano ele faz isso, ele faz aquilo, mas eu adoro ele é meu amigo, eu fico, porra. É o caso do Cajuru. Ô, Vili, e qual foi o jogo assim que você narrou que foi o mais importante pra você? Igual você falou do Éder, que foi sensacional, mas que jogo assim que você vê que foi o mais importante? Teve um, por exemplo, numa cidade pequena do interior da Holanda, uma excursão do Atlético, chamava-se Enschede. Lá é o time do Twente. E Cereza e Reinaldo saíram tabelando na saída da bola no meio de campo, trocando passe, e entraram com a bola no outro gol. Impressionante. Saíram tabelando e ninguém tocou, só os dois. Trocando passe, entraram no gol do outro lado. E o Marx? Eu até vi o programa no YouTube hoje, né? O Gol mil que você Marx, narrou do Marx. E ele também parece ter um carinho muito grande. Ali eu estava um pouco nervoso, excitado demais. Eu estava muito emocionado, realmente. O Atlético foi o primeiro clube do Brasil a marcar 1000 gols no Brasileiro. Né? Foi lá em Goiânia, lá no Serra Dourada. E o gol do Max, eu até escutei hoje no seu programa de despedida do Jogada de Classe, ele ligou para lá, né? Ele agradeceu muito e parece que ele tem muita gratidão pelas narrações, assim, o jogador fica emocionado de ver as narrações, um gol dele com a sua voz, parece que o Max acaba extremamente emocionado com isso, ele guarda isso com ele. Foi o que ele me disse mais de uma vez já. Né?
Mas é... Hoje, não existe, hoje isso não existe mais, o jogador não tem isso mais por narrador esportivo. Primeiro porque não tem realmente narrador esportivo hoje, né? Hoje, a narração esportiva hoje, na minha opinião, eu sinceramente acho que ela está muito ruim na televisão e no rádio. Eu não sei se o Vili Gonçalves concorda comigo. O Galvão Bueno, que muita gente não gosta, eu gosto. Eu gosto, eu acho o Galvão um cara que se prepara para a narração. Eu acho que ele tem determinados problemas que não tem nada a ver quando persegue a bola. Isso, exatamente. Mas é um cara que se prepara para a narração. Então é um cara que, assim como o Vili, na minha opinião, pararia só quando quisesse. Entendeu? O Galvão vai parar a hora que ele quiser só. Porque não aparece. Não, gente, não aparece. Esse Milton Leite, bordão. Eu trabalhei com o Vili Gonçalves, bola no barbante, né? Os bordões do Vili eram simples, mas ele não ficava repetindo muito. Esse Milton Leite, a cada 1 minuto, ele fala: meu Deus, que beleza. Oh, que beleza. 2 bostas de bordões. O primeiro que o meu Deus não é dele. O meu Deus agora ele confessou, pela primeira vez ele confessou que o meu Deus é do Vanderlei Nogueira, que você trabalhou, que foi seu repórter na Jovem Pan em São Paulo. O Vanderlei que criou isso. 25 anos atrás ele falava: meu Deus. Aí o Milton Leite ficou 25 anos sem falar. Vamos ver se o Mário Caixa um dia fala: gente, agora eu vou falar a verdade. Caixa eu tomei do Cajuru lá em Goiânia. Né? Aí o cara não tem narrador, rapaz. Aí o Galvão tá aí até hoje por causa disso. O Pulacha, Luciano do Vale, eu não sei se você sabe, Vili, ele não enxerga mais. Isso o Neto contou para mim. Neto da Atena contaram para mim. Ele não enxerga mais, ele não consegue mais enxergar o jogador. Aí o Neto, sabe como é que o Neto faz com ele? Não tô sem caneta aqui. O Neto aponta para ele assim: Vili, os nomes são escritos em letras gigantescas, por causa da visão dele, né? Então o Neto fica fazendo assim com a caneta. Ó. Esse. Pode prestar atenção que o gol dele, ele grita gol, ele demora um pouquinho. Ele sabe gritar gol. Convenhamos, o gol do Luciano do Vale é bonito pra caramba, porque ele tem voz, ele é um vozeirão, né, Vili? Pelo menos muito melhor que o Neto ele é, né? Não tem comparação. O Neto trocado por merda é caro, pelo amor de Deus, né? Aí, mas o Neto é amigo dele. O Neto faz isso. É barbaridade que vocês estão falando aí. Né? O Neto vai apontando pra ele. Quer dizer, então, o Galvão e o Luciano também, porque não tem narrador, gente. Parece aquela história do Edson Leite, que Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. E o Januário de Oliveira também era um cara que fazia vários bordões, colocava apelido. Trabalhei com ele no Rio, hein? Era o grande narrador. Você trabalhou com ele. Eu trabalhei com ele na Band. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Band. Ele criou o Super Ezio, de ser demitido, né? Ao vivo. E depois o Ezio veio jogar no Galo e você narrou vários gols do Super Ezio. Ele tá com diabetes, ele perdeu a visão. Não vejo há muito tempo. Ele perdeu a visão. Eu perdi também por causa do diabetes. Esse olho aqui é prótese. Eu tô só com 9%. Eu operei aqui com aquele médico que operou o Tostão, o Dr. Roberto Abdala, que é mineiro. É um dos maiores oftalmologistas do mundo. Oftalmologista em Houston, nos Estados Unidos, considerado pelos americanos um dos papas. E ele veio morar, casou com uma mineira, ele voltou a morar aqui em Belo Horizonte para o nosso orgulho. Ele está curando muita gente. Ele operou o Tostão em 1970, o Tostão disputou a Copa, operado por ele. Então, o Januário, infelizmente, perdeu a visão, toda a visão, e parou de narrar, e quase não se fala nele, né? Um cara que tinha que ser homenageado, na minha opinião. Era um bom profissional. Bom caráter, né? Bom colega, muito né? bom. O diabetes é perigosa mesmo. É verdade que você ainda tá? Não? Eu estou. Controladinha, mas... porque, poxa, a dona da casa aqui fez um arroz doce ali, que é brincadeira. O Vili resistiu. Você sabe que eu fiz a cirurgia do diabetes. Eu tô curado, tô com a minha glicemia, Vili Gonçalves, não passa de 85, graças a Deus. Eu operei com aquele cara de Goiânia. Foi o mesmo médico que operou o Faustão. Embora o Faustão tentou operar o cérebro. Aí ele falou: não, o teu não tem jeito, meu filho. A minha baixa 150, vai a 270. A tua? 270 chega? É igual do Jairinho, um amigo meu, 270. Mas eu dizer para o Faustão tentou também operar o cérebro, mas aí o médico falou: o seu não tem jeito. O Cajuru, mas o senhor não tem ausência de cérebro. O Cajuru, mas você com 9% de visão, você ainda está chegando melhor que o Alexandre. Tá falando de um amigo dele, hein? Amigo meu também. O Alexandre não enxerga? O Alexandre não enxerga, não? Ultimamente tá enxergando muito bem, não. Mas... Eu queria que o Vili Gonçalves visse Luan. Eu ia falar pro Vili, porque o Vili gostava das conversas fiadas da gente depois da transmissão, né? Porque eu gostava de botar apelido em jogador, né? O apelido de jogador, Vili, do Luan do Atlético hoje, sabe o que é garçom de churrascaria em Arcos, em Santo Antônio do Monte. Por quê?
Porque ele parece garçom de churrascaria do interior. Aquele cabeludinho, aquele garçom, sabe aquele garçom? Maluquinho. Exato, maluquinho, exato. Raça, Isso, hein? tem razão, mas ruim pra caramba. Eu prefiro ele sempre no meu time, não no outro. Você prefere o teu time, né? Mas ruim demais, pelo amor de Deus. É igual o Vili Gonza, não sei se você concorda comigo, é igual o jogador que corre de boca aberta, o Dedé do Cruzeiro. Ô, gente, alguém aí no Cruzeiro, por favor, procura um otorrino, faça aquela cirurgia, o desvio de septo, porque ele joga com a boca aberta. Pode ver o Dedé, o tempo inteiro ele tá com a boca aberta. Você já viu o Obama com a boca aberta? Respira mal. O Vili Gonza com a boca aberta. O Pablo Neruda tinha a boca aberta. O Pelé jogava com a boca aberta. O Maradona, o Zico, o Reinaldo. Tive um amigo em Porto Alegre, foi goleiro do Grêmio, foi comentarista, Sérgio Moacir Torres Nunes. Ele dizia quando mexiam com ele: ó, amigo, eu fico de boca aberta porque eu tenho asma, não é porque é bobo, não. Outro jogador que tem o Vili Gonza como ídolo, porque eu entrevistei e ele falou do Vili, no meu programa de entrevista, o Cajuru Pergunta, tá no YouTube, você pode até entrar e ver. O Reinaldo, eu fiz uma grande entrevista com o Reinaldo falou coisas lindas, porque eu tinha acabado de entrevistar, Vili, o Zico, e o Zico falou uma coisa que eu não sei se você concorda com ele. O Zico falou que o jogador que mais se aproximaria do Pelé, se não fossem as contusões no joelho, para ele, seria o Reinaldo. Tecnicamente, ele não era inferior a Pelé, não. Olha aí. Não era. O Zico falou isso, o problema é que tá falando. O problema é que o Pelé era um atleta completo, né? E como dizem os gaúchos, Reinaldo era descontado desde menino. Moraes e companhia. E ele falou de você, então o Reinaldo lembra historicamente de você e tem o maior respeito por você. E o Reinaldo falou uma coisa para mim também, que é inteligente demais, que hoje o Vili deve ver na televisão, deve ficar com preguiça de ver jogo na televisão. O Sócrates, antes de morrer, falou para mim, o Sócrates falou, Cajuru, eu só aguento ver jogo do Barcelona. Outro jogo eu não dou conta. E narração, eu baixo o volume e fico ouvindo música clássica e o jogo. Porque não tem mais narrador. Sério, o Sócrates ficava ouvindo música clássica, ele baixava o volume da televisão. Ele falava que o narrador no Brasil eu não dou conta, não tem mais, não tem... Aí o Sócrates viu até essa entrevista do Reinaldo. O Reinaldo falou o seguinte, falou, Cajuru, jogador hoje, Cajuru, corre, Cajuru. Eu fico impressionado, eles ficam olhando para a bola. Cajuru, o jogador não pode olhar para a bola. A cabeça... Lembra do Cerezo? O Cerezo jogava com o Cerezo, hein? Que não era um gênio, mas um grande jogador. O Cerezo é a cabeça para cima, gente. Não, jogador que joga olhando para o chão, você pode ver, não sabe jogar. Duas historinhas dos que você citou. Cerezo indo para a linha de fundo, quase não ia alcançar a bola, resolveu meter a perna esquerda na bola e conseguiu cruzar. Sim. Ela fez uma curva e entrou no gol do Cruzeiro. Era o Luiz Antônio, o goleiro do Cruzeiro, ficou certo? Aquele que brigou com dois times lá em Goiânia. Isso. E aí depois ele chuta. Ainda eu bati no terceiro gol, com o quarto dedo, chutou o Baca, né? E eu era o repórter daquele jogo, eu tinha o microfone sem fio, e ele deu uma volta olímpica, você lembra? E eu fui tentar correr atrás dele, eu caí no chão. Era um grande atleta, um palhaço atleta, né? Uma história, o Cerezo, e a outra? A outra, há 32 anos, em 81, voltando da Bolívia, onde o Reinaldo fez os 2 gols do Brasil, sentei num banco ao lado do Sócrates. E ele com uma garrafinha, cervejinha escondidinha? Cervejinha. Não, era da branquinha mesmo. Da branquinha mesmo? Aí, logo no começo do voo, ele olhou pra mim. Eu disse, por mim aí. Liquidou a garrafinha. É mesmo? Sério? Ele enxugava mesmo. Você sabe que em 82, no jogo Brasil e Nova Zelândia, ele comemorou, foi o dia mais feliz da vida dele, sabe por quê? Ele foi escolhido para o exame antidoping. E o Tele, era terrível, né? Ele estava simplesmente há 45 dias sem beber cerveja. Não bebia nada. O que ele fez? Ele era tão inteligente que o filho da mãe controlava o xixi. Ele bebia com você o dia inteiro, Vili, e não ia ao banheiro. Eu falava, Magrão, você não vai fazer xixi, pelo amor de Deus. Cajuru, não estou com vontade de fazer xixi, Cajuru. Tá legal, mano. Aí ele conta essa história. Ele foi no jogo Brasil e Nova Zelândia fazer o doping. Ele ficou 1h30. Quando o Éder fez aquele golaço. Quando o Éder fez aquele golaço, exatamente. Você estava. Então, ele simplesmente, o Sócrates, ele acabou, o médico lá, o cara lá do departamento de antidopagem da Copa do Mundo, falou assim, ó, não tem jeito mais, senhor. Porque ele, cerveja, ele não fazia o xixi. Ele tomou a geladeira inteira. O que o senhor quer agora? Tenta vinho.
Tomou 5 garrafas de vinho. Agora tem um skin aí, tomou um litro de uísque. Aí o Tele ficou puto, o ônibus não esperou ele não. O ônibus foi embora, ele foi de táxi depois pro ônibus da seleção. Não podia nem parar de pé. E eles fazendo jogo, Caju. Aí depois de 5 horas eu achei assim que os caras estavam putos demais comigo. Falei, não tava não. Os caras estavam esperando o xixi dele. Eu falei assim, vou lá agora fazer xixi, tá? Foi lá. Era inteligente ou não, Sócrates? Bobagem. Ô, Vini, na década de 80, o Galo teve uma equipe fortíssima. Não ganhou alguns títulos, porque Tomou uma geladeira? teve os juízes amigos, principalmente lá em Goiânia, né, no Wright. Mas que você tem. José Roberto Raro. Então o Belmiro veio aqui e contou um caso engraçado que ele encontrou há pouco tempo, alguns anos atrás, com o Wright, lá no Minas, no elevador. Aí ele entrou, o Wright, ele estava no elevador, o Wright entrou e falou: boa noite por quê? Não vai esquecer, não, meu amigo, vai ficar manchando a vida inteira. Mas esse time da década de 80 merecia mais, né, Vinícius? Sim. Era muito bom. O único adversário forte que o Flamengo tinha para ganhar a Libertadores era o Atlético. Só. Os demais foi uma brincadeira, né? E deixa eu falar, tinha um refrigerante internacional, tinha assumido o patrocínio do Flamengo e conversou com o Wright. E você acredita que numa entrevista que tem no YouTube também, que a Ju pergunta José Roberto Wright, Vini, eu falo do jogo, eu falo assim para ele, olhando para ele, o filho dele estava do lado dele, um filho novo. Aliás, parece com um dos filhos teu, eu lembro muito o que está trabalhando na rádio. Guilherme. O rosto dele lembra muito o Guilherme. Ele estava com 19 anos, esse menino do Wright. Aí ele estava do lado assim. Eu falei, na casa dele, ele está doente, está muito doente. Ele está com Alzheimer. Por isso que ele parou de trabalhar na Globo. O José Roberto Wright. Está muito doente, está muito mal mesmo. Aí ele, no apartamento dele em Ipanema, eu falei, ô Wright, você juraria pela saúde dos seus filhos que você não roubou naquele jogo? Que você não foi comprado? Que você não ganhou a arbitragem da FIFA, né? O direito de Copa do Mundo. Copa do Mundo, o direito de... Você não ganhou nada para prejudicar o Atlético? Eu juro pela saúde dos meus filhos. E aí sabe o que ele fala, Vini? Ele fala que o time do Atlético entrou em campo e com 1 minuto já começou a xingá-lo de ladrão. Diz que os jogadores, diz que o Reinaldo chegava dele, o Chicão, o Éder, você está comprado, vagabundo, sem vergonha e tal. E que ele avisou o Reinaldo, falou assim, ó, primeira falta, eu expulso. Entrou por trás, eu expulso. E o Reinaldo entrou por trás do Reinaldo. Não acredito. Eu também não acredito, mas o cara falar e jurar pelos filhos, aí tem que ser vagabundo demais, né? Se o cara jurar pelos filhos, é brincadeira. Tem que ser muito vagabundo. Só um que eu vi, mas esse é vagabundo mesmo, que é o governador de Goiás, o Marco Perillo. O maior ladrão público da história de Goiás. Ele pode jurar por quem ele quiser, que eu não vou acreditar, viu? O programa está chegando ao fim e a gente não combinou de não atrasar hoje de jeito nenhum, né, Vitor? Só dizer que o pessoal está agora só ouvindo aí, porque devido ao número de pessoas assistindo a nossa transmissão, acabou caindo aí, mas o pessoal mas está todo mundo ouvindo o programa no nosso site ainda, né? E depois vai estar tudo completo também. Ô Vini, agradecer demais, mas demais mesmo esse presente que você deu para a torcida atleticana. A sua presença emociona, assim, no fundo da alma mesmo do atleticano, porque você marcou uma geração e hoje ainda tem o Madeira aí que divulga a sua voz, o seu nome, que ainda vai perdurar por muitos anos. Eu acho isso muito importante, porque ele vai perdurar o nome do senhor por mais anos. Eu, quando escuto ele, eu vejo ele narrando e lembro, sua voz é sua, eu lembro de você. Quero agradecer a você, aos amigos todos da equipe, a presença do Eduardo, né? Ele diz que é cover e tal, mas é sucessor praticamente, né? E do Cajuru, apesar dos exageros, né? De tantos anos. Ainda bem que eu sou seu amigo, hein? Nem exagero. Eu nunca falei rigorosamente um A negativo a seu respeito. Eu sou teu amigo. Muito obrigado. Eu não tinha como não estar aqui pessoalmente. Estou feliz por ter estado aqui e recebendo a visita do Cajuru ainda muito mais. Olívia, até escrevi não sou escritor e nem sou jornalista, né, Cajuru? Que é de torcedor para torcedor. Mas escrevi uma coisa que veio na minha cabeça hoje à tarde, que é o seguinte: no livro Pequeno Príncipe tem uma passagem lá que diz o seguinte: você é responsável por quem cativas. Então, Vini, saiba que essa nação alvinegra te ama e que você estará sempre lá dentro dos nossos corações. Muito obrigado. Muito obrigado. Nenhum torcedor,
estou arrepiado. Não há nenhum torcedor do Atlético com quem eu converse que não diz que para eles no rádio, nunca mais haverá um Vili Gonza. Estou muito feliz e muito obrigado e emocionado já agora. Obrigado, Vili. Obrigado, galera. Muito obrigado, Vili. Bora, que é isso.